A vida inteira mentiram para vocês sobre quantos anos vocês deveriam viver. Não 70, não 80 e nem mesmo 120 anos, que os médicos chamam de limite do corpo humano. Abram o livro mais lido da história, aquele que está em quase todas as casas, e vão ler em preto e branco. As pessoas viviam 900 anos. Adão viveu 930. Seu descendente Jered, 962. E um homem chamado Matusalém, cujo nome virou sinônimo de velhice avançada, viveu, segundo o texto, 969 anos. Quase um milênio inteiro de vida consciente e ativa. E aqui está a grande pergunta que faz um arrepio descer pela espinha. Se esses números estão escritos num texto sagrado, que reverenciamos e estudamos há milhares de anos, por que todos nós concordamos em silêncio em tratá-los como um belo conto de fadas? Por que decidimos que nossos antepassados sabiam construir, ler as estrelas, manter registros e genealogias precisas, mas não sabiam contar a própria idade? Essa versão é conveniente demais. Ela nos permite não fazer perguntas desconfortáveis. E eu quero que vocês as façam junto comigo. Não vamos acreditar em mim nem nos livros de olhos fechados. Vamos calcular e comparar. E no final, vocês vão entender por que 900 anos não é erro de copista, e sim um vestígio do que foi feito com o ser humano de propósito. Os céticos adoram rebater. Os antigos contavam os meses lunares como se fossem anos. Então, 900 anos seriam, na verdade, cerca de 78 dos nossos. Parece razoável? Vamos testar esse argumento usando os próprios números. A verificação destrói isso instantaneamente. No mesmo texto, está dito que Matusalém se tornou pai aos 187 anos. Converta isso em meses lunares, e vai ver que ele teve um filho com uns 15 anos. Digamos. Mas outro homem, Cainã, pelos mesmos registros, se tornou pai aos 70, o que já é um menino de menos de 6 anos. E Naor teve filho aos 29. Pela lógica lunar, uma criança de 2 anos de idade. Assim que você comprime esses prazos para um tamanho conveniente, toda a cronologia vira um absurdo. Deixe os números como estão, e tudo se encaixa perfeitamente. As pessoas amadureciam mais tarde, tinham filhos mais tarde e viviam 10 vezes mais do que nós. E o texto bíblico não está sozinho aqui. Muito antes da história do grande dilúvio, em tabletes de argila da antiga Suméria, na região entre os rios Tigre e Eufrates, foram gravados os nomes de reis e a duração de seus reinados. Os historiadores chamam esse documento de Lista Real Suméria. E ali não constam anos, nem décadas, milênios. O primeiro rei da cidade de Eridu, chamado Alulim, reinou por 28.800 anos. Seu sucessor, 36.000. Os 8 primeiros governantes antes do dilúvio, somados, dão 241.000 anos. Agora, o mais impressionante. Tanto na lista suméria quanto no texto bíblico, as expectativas de vida despencam bruscamente logo após o mesmo evento, depois do dilúvio. Antes da catástrofe, dezenas de milhares de anos. Depois, centenas. E algumas gerações adiante, a vida se encolhe até os familiares 70 ou 80 anos. Duas culturas diferentes, separadas pela distância e pelos séculos, que registraram suas tradições de forma independente, falam da mesma coisa. Houve um tempo em que o homem vivia imensamente mais, e então algo cortou esse fio, como uma tesoura. E se a vida foi encurtada de propósito, em algum lugar deve existir o próprio mecanismo. Olhe literalmente para dentro de si mesmo. Não na alma e não no coração, mas num nível que você não vê, mas que comanda cada segundo da sua existência. Em cada uma das cerca de 37 trilhões de células do seu corpo, há uma molécula dobrada. Desenrole-a de uma única célula, e o fio se estenderá por quase 2 metros. Conecte todo o material genético de uma pessoa, e ele chegaria da Terra ao Sol e voltaria centenas de vezes. Dentro de você está codificado um volume de informação que não caberia nas bibliotecas de países inteiros. Agora um fato que causa arrepios. De todo esse código colossal,
o ser humano usa apenas cerca de 2%. Apenas 2%. Eles são responsáveis pela cor dos olhos, pelo formato do nariz, pela produção de proteínas, por tudo o que constrói o corpo. Os 98% restantes, a ciência chamou por décadas de uma única palavra desdenhosa: lixo. Lastro, entulho evolutivo que a natureza supostamente carrega por engano, como arquivos velhos e inúteis. Pare e pense nisso. A natureza, que aperfeiçoou cada organismo ao longo de milhões de anos, que elimina até músculos sem uso quando não são necessários, de repente decidiu guardar 98% de lastro inútil em cada célula, copiá-lo a cada divisão e transmiti-lo de geração em geração por centenas de milhares de anos? Isso contradiz tudo o que sabemos sobre a vida. E nos últimos anos, bem silenciosamente, sem manchetes chamativas, a ciência começou a recuar. Essas regiões controlam quando outros genes são ligados e desligados. É um painel de controle gigante. A palavra lixo está sendo discretamente removida dos livros didáticos. Mas a pergunta permaneceu. Se isso é um painel de controle, por que a maioria dos interruptores está desligada? Um deles está bem no relógio do seu envelhecimento. Dentro do seu DNA, existem estruturas chamadas telômeros. Imagine um cadarço com uma pontinha de plástico que impede que ele desfie. Os telômeros são essas pontinhas nas extremidades dos cromossomos. Toda vez que uma célula se divide para substituir uma que se desgastou, essas pontinhas ficam um pouco mais curtas. Quando encurtam até o limite, a célula perde a capacidade de se dividir, envelhece e deixa de viver. Esse é o relógio biológico do envelhecimento. Quanto mais curtos os telômeros, mais perto do fim. Mas aqui está o que muda tudo. No seu corpo existe uma enzima que sabe restaurar essas pontinhas, a telomerase. Ela reconstrói os telômeros, na prática girando o relógio do envelhecimento para trás e devolvendo à célula a capacidade de se dividir. Esse mecanismo de reparo está embutido em você desde o nascimento. Só que na maioria das células de um adulto, ele fica quase completamente desligado. A natureza deu a ferramenta da juventude eterna e logo em seguida atrancou a chave. Pensem como isso é estranho. É como construir uma casa com um sistema perfeito de autocura das paredes e depois cobrir o botão de ativação com concreto. Por que embutir um mecanismo de juventude eterna e imediatamente bloqueá-lo? A evolução não funciona assim. Ela não cria funções complexas e caras para nunca usá-las. Esse tipo de comportamento não é típico da natureza cega, mas sim de um projeto. De um engenheiro que colocou um limitador, de alguém que deixou de propósito uma marca no nosso tempo de vida. Nada além do permitido. E o texto antigo nomeia quase literalmente quem colocou essa marca. Volte para a linha que vem logo antes do dilúvio. Normalmente as pessoas passam por ela sem pensar. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, sejam os seus dias 120 anos. Releia devagar. Isso não é uma descrição de declínio natural. É uma ordem, uma decisão vinda de cima. A duração da vida humana não se apagou sozinha por causa de doenças ou clima, ela foi determinada. Alguém com autoridade sobre a nossa própria natureza olhou para o ser humano e disse: chega, já bastam os 900, o limite é 120. E guarde esse número, porque ele é quase misticamente preciso. A pessoa mais velha com registro confiável da era moderna, Jeanne Calment, viveu 122 anos. Gerontólogos que estudam o envelhecimento esbarram repetidas vezes no mesmo teto invisível de cerca de 120. E nenhum passo além. Como se houvesse uma parede à nossa frente que não se atravessa com remédios nem com estilo de vida saudável. O texto antigo nomeou esse limite há milhares de anos, e a ciência moderna, com todos os seus equipamentos, apenas confirmou. Sim, a parede existe e está exatamente onde foi dito. Vamos juntar o que já não dá para ignorar. Primeiro, fontes antigas independentes falam, em uníssono, de vidas de 900 anos. Segundo, no nosso DNA existe um mecanismo desligado de juventude eterna,
e 98% do código que não era lixo, afinal. Terceiro, o texto mais antigo diz claramente que o limite foi estabelecido de cima, e o número é confirmado pela ciência com precisão assustadora. 3 linhas convergem num único ponto. Alguém foi encurtado de propósito. E as tábuas sumérias mencionam o nome com tranquilidade, sem sombra de dúvida, como hoje citamos o sobrenome do fundador de uma empresa, os Anunnaki. Em tradução aproximada do sumério, significa aqueles que desceram dos céus para a terra. E antes de vocês simplesmente dispensarem a ideia, vamos olhar para as tabuinhas não como um conto de fadas, mas como um documento histórico, do mesmo jeito que os historiadores olham para elas quando lhes é conveniente. Afinal, essas mesmas tabuinhas são acreditadas sem questionamento quando falam de transações comerciais, leis, preços de cevada e guerras entre cidades. Elas são citadas em trabalhos acadêmicos sérios, mas quando os mesmos escribas, com os mesmos caracteres cuneiformes, na mesma argila, registram a história da origem do homem, aí nos dizem: bom, isso é mitologia. Uma seletividade bem conveniente. Acreditamos na testemunha enquanto ela diz o que nos agrada, e a declaramos mentirosa exatamente no ponto em que ela traz algo desconfortável. Então, o que ela nos conta? Se tirarmos o véu poético, a essência é esta. Os visitantes chegaram com um objetivo pragmático: extrair recursos, inclusive ouro. O trabalho pesado nas minas foi inicialmente feito pelos mais jovens entre eles, e em determinado momento, esses se revoltaram e se recusaram a cavar. Um conflito trabalhista compreensível, uma greve. Então foi decidido criar uma criatura que assumisse esse trabalho. Criar um trabalhador. E então as tabuinhas descrevem o procedimento. Pega-se argila, e no sentido sumério, isso é matéria terrestre, um organismo que já existia no planeta. A isso se mistura, pelo sentido, sangue e carne de um deus. A mistura é colocada em vasos de nascimento, e sobre ela trabalham 14 deusas do nascimento. Leiam isso com os olhos de alguém do nosso século. Pegam um organismo existente, adicionam material genético dos criadores, colocam em recipientes artificiais para gestação, repetem o processo. Isso é a estrutura de uma criação de híbrido em laboratório, descrita com as únicas palavras que o escriba antigo tinha à disposição. E o trabalhador não precisa de 1000 anos de vida nem de acesso completo às capacidades do Criador. O que é supérfluo é desligado, como se coloca um limitador de software em um aparelho comprado. As capacidades estão lá dentro, mas o acesso é bloqueado por decisão de quem o criou. Só que os primeiros híbridos, mesmo assim, viveram séculos, o que significa que houve um segundo golpe, e esse já não alterou os genes, mas o próprio planeta. Os genes definem apenas um potencial, e se ele se manifesta ou não, depende do ambiente, do ar, da pressão, das condições no planeta. E aí surge uma pergunta que parece loucura apenas até a física fria se debruçar sobre ela. E se não foi só o nosso genoma que mudou, mas o próprio mundo ao nosso redor? A resposta espera em qualquer grande museu de paleontologia. Lá, sob o vidro, está uma criatura chamada Meganeura, uma libélula com envergadura de até 75 centímetros, maior que um gavião. E ao lado, a Artropleura, uma centopeia com mais de 2 metros de comprimento. Isso não é lenda nem teoria controversa, são fósseis que você pode tocar. E aqui entra a física implacável. Os insetos respiram de forma diferente da nossa. Eles não têm pulmões nem sangue que transporte oxigênio. O corpo deles é atravessado por um sistema de tubinhos minúsculos e o ar chega aos tecidos diretamente, por simples difusão. Esse método tem um limite rígido. Quanto maior o inseto, mais longe o oxigênio precisa percorrer para dentro do corpo. Com a concentração de oxigênio atual, a criatura simplesmente não consegue crescer além de um certo tamanho. Os tecidos internos começam a sufocar. Por isso, hoje o maior besouro cabe na palma da mão. Então, como existiu uma libélula do tamanho de uma ave de rapina? A ciência tem uma única resposta, e ela não é contestada. O ar era diferente.
Naquela época que os geólogos chamam de período carbonífero, a concentração de oxigênio na atmosfera chegava a 30-35%, contra os 21% de hoje. Havia quase 1,5 vezes mais oxigênio, e foi esse ar denso que permitiu que os gigantes existissem. E para que uma atmosfera tão densa ficasse retida na superfície e sustentasse asas enormes, a pressão também precisava ser maior do que a atual. Ar mais denso, pressão mais alta. E o que esse ambiente faz com um corpo vivo? Estão testando nos hospitais agora mesmo. A tecnologia se chama oxigenação hiperbárica. O paciente é colocado em uma câmara selada, a pressão aumenta e entra ar enriquecido com oxigênio. E feridas que não cicatrizavam há meses começam a fechar. Tecidos sem irrigação sanguínea voltam a viver. Células nervosas se recuperam, inflamações diminuem. E pesquisas recentes mostraram algo ainda mais surpreendente. Uma série de sessões nessa câmara consegue alongar exatamente aqueles telômeros, cujo encurtamento é justamente o mecanismo do envelhecimento. A pressão elevada e o oxigênio na dose certa fazem o relógio do envelhecimento desacelerar e até parar. Junte 2 fatos. Primeiro, um dia a atmosfera da Terra era mais densa e mais rica em oxigênio, e isso está comprovado por fósseis gigantes. Segundo, pressão elevada e oxigênio retardam o envelhecimento e aceleram a recuperação do corpo, e isso está comprovado pela medicina moderna. Juntos eles levam a uma conclusão de tirar o fôlego. Naquela atmosfera antiga, o corpo humano envelhecia mais devagar, cicatrizava mais rápido, se recuperava de forma mais completa. O próprio ambiente funcionava como uma câmara de cura gigante, envolvendo todo o planeta, e cada respiração era uma cura. 900 anos deixam de ser um milagre e passam a ser uma consequência da física. Como esse ambiente se mantinha, explica a teoria do dossel de vapor d'água. Segundo ela, as camadas superiores da atmosfera guardavam uma quantidade enorme de vapor d'água, formando ao redor do planeta uma cúpula transparente. Ela mantinha a pressão, filtrava a radiação cósmica intensa, aquela mesma que hoje em dia danifica as células e acelera o envelhecimento, e criava um clima quente e uniforme por toda a Terra. E bem no início do texto bíblico, está dito diretamente sobre a água acima do firmamento, e que a Terra era irrigada não pela chuva, mas pelo vapor que subia da superfície. Ou seja, é descrito um mundo sem chuva, sob uma cúpula úmida, e a primeira chuva cai exatamente no momento do dilúvio. E tudo isso desabou num instante. Resta entender que catástrofe foi essa, e para quem ela foi útil. A lógica sugere: isso não foi um acaso, mas um zeramento controlado. A primeira reinicialização da história. Imagine um dispositivo que começou a funcionar diferente do que o fabricante planejou. Acumulou liberdade demais, conhecimento demais, capacidade demais. Ele não conserta cada peça individualmente, ele reseta o sistema para o estado controlado original. E os textos imediatamente anteriores ao dilúvio descrevem uma humanidade que se tornou numerosa demais, avançada demais, próxima demais dos seus criadores. E os criadores não apenas permitem a catástrofe, eles a planejam. Na epopeia, está dito claramente que os deuses se reuniram em conselho e decidiram enviar o dilúvio para reduzir a humanidade, porque havia gente demais. Isso não é um fenômeno natural, é um protocolo. E a um escolhido secretamente ordenam construir uma embarcação e preservar a semente da vida, ou seja, deixar um ponto de restauração. Apagar quase tudo, mas guardar o grão para uma nova versão controlada. Foi exatamente nesse momento que a abóbada de vapor d'água veio abaixo. A cúpula que sustentava a atmosfera densa e a alta pressão se rompe, a água desaba para baixo, daí os 40 dias de chuva, e a primeira chuva da história. A pressão cai, a composição do ar muda, a camada protetora desaparece, e sobre a Terra desaba a radiação cósmica, que dia após dia atinge as células, danifica o DNA e encurta os telômeros.
A câmara de cura do planeta foi desligada. E os números das fontes antigas se encaixam perfeitamente. Antes do dilúvio, 900 anos. Logo depois, já 350. O filho, menos. O neto, menos ainda. E geração após geração, a vida se assenta numa curva descendente, até bater nos 120 estipulados. Isso não é extinção aleatória. É o gráfico de um sistema desacelerando suavemente, depois de ter a energia cortada. Mas a reinicialização apaga também a memória. Para onde foram as conquistas da civilização, onde o artesão aperfeiçoava o ofício por 3 séculos e o cientista conduzia uma única pesquisa por 200 anos? Levado, soterrado sob camadas de lodo. E não é por acaso que mais de 300 povos, que nunca tiveram contato entre si, separados por oceanos, guardam a tradição do mesmo dilúvio, um arquivo residual que não conseguiram apagar por completo. E agora a pergunta honesta de qualquer investigação: a quem interessa? O longevo se lembra, não há como enganá-lo com uma história reescrita, pois ele mesmo foi testemunha dela. Ele é livre. O de vida curta recomeça do zero a cada 70 anos e herda apenas a versão do passado que lhe ensinaram. Dá para convencê-lo de qualquer coisa. A vida curta é a ferramenta de controle mais eficaz que existe. Mas o mais importante é isto: não somos seres quebrados, somos seres com funções bloqueadas, e o que está bloqueado, ao contrário do que está quebrado, pode ser destravado. E a ciência, sem perceber, já está seguindo o rastro da chave, com a câmara que alonga os telômeros, com o trabalho sobre a enzima da juventude e os interruptores genéticos. Talvez essa própria percepção de que 1000 anos eram nosso direito, e não fantasia, seja a primeira virada da chave na fechadura. Resta apenas uma pergunta inquietante. Será que aquela reinicialização foi única? Ou estamos agora mesmo vivendo dentro de mais um ciclo? Tinha coisa, mas nem tudo foi contado. Inscrevam-se. Ainda vem o que os livros didáticos calaram.